Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje falaremos sobre tronco da pirâmide, mais especificamente sobre razão entre os valores nesse tronco, beleza? Então, o que a gente vai trabalhar? Razão entre as arestas, razão entre as áreas e razão entre os volumes. A gente vai representar esse valor que é igual, que é uma razão. Razão é uma divisão pela uma letra K. Então, toda vez que aparecer o K, significa que eu estou falando que vai dar o mesmo resultado, qualquer uma daquelas divisões. Qual o resultado? Vai depender de qual tronco que a gente está trabalhando, de qual tronco de pirâmide que a gente está trabalhando. Beleza? Depois que a gente já souber qual é o valor, a gente sabe que sempre é o mesmo. Tudo bem? Então vamos lá. Nós sabemos, pessoal, que referente às arestas equivalentes, como assim? Ó, olha aqui para mim, ó, olha aqui no desenho. A linha A, ou ó, a linha B', tá? AB, tá vendo? Ó? B', C', BC, tudo bem? Então, ó, nós temos que esse lado dividido, esse tamanho desse lado, dividido por esse tamanho, vai ser vai dar o mesmo resultado que se eu dividir esse tamanho por esse tamanho. Que vai dar o mesmo resultado que se eu dividir o nosso V de A, que é a pirâmide toda, pelo V A'. Tá? Vai dar o mesmo tamanho se eu dividir o VB' pelo VB. É sempre se eu dividir o tamanho da menor pela do maior, sempre vai dar a mesma razão de semelhança. Tá? O tronco vai fazer isso acontecer. Então, se eu pegar qualquer lado que é equivalente, ó, se eu pegar o VF' e dividir pelo VF, vai ser o mesmo valor que se eu dividir o A'F' pelo AF. Ficou claro? Tá? E então ele vai dar sempre o mesmo valor. Então, isso é legal porque a gente consegue achar também uma razão de semelhança entre as alturas. Então, eu sei que se eu dividir a altura da pirâmide menor pela pirâmide total, vai dar o mesmo valor que se eu dividisse o valor dos lados. Tudo bem? Então, isso é sempre verdade. Ah, e se eu não quiser usar o Hzinho, eu posso usar o Hzão menos o H do tronco. Por quê? Porque às vezes eu tenho o tamanho da altura do tronco e quero saber esse Hzinho. Então, essa relação sempre é verdade. Beleza? E a da área vai acontecer quase a mesma coisa, só que a gente está falando de área, né? Então a área é ao quadrado, lembra lá? Centímetros quadrados, metros quadrados. Se você lembrar disso, fica fácil de lembrar a razão. Então nós temos que, quando eu divido a área da base menor pela área da base maior, ela vai dar esse valor que a gente encontrou aqui ao quadrado. Então, esse valor da nossa razão de semelhança, ela só é elevada ao quadrado aqui. Então, a gente tem também que, se eu tenho a divisão entre as áreas, eu tenho também a divisão entre as alturas. Então, a divisão do Hzinho pelo Hzão ao quadrado também vai ser a mesma razão que a gente encontrou entre os lados ao quadrado. Tudo bem? É isso que acontece. E o volume é centímetros cúbicos, metros cúbicos. Então vai ser a mesma razão de semelhança que a gente encontra entre os lados, só que elevado ao cubo. Isso é interessante, ó, tá? Ó, nós temos que, para a gente calcular o volume da pirâmide, não é 1/3 da área da base vezes a altura? Então nós temos uma pirâmide aqui pequenininha, ó. 1/3 da área da base vezes a altura. A de baixo também, 1/3 da área da base vezes a altura. Tudo bem? Nós cortamos 1/3, sobra ABzinho, que é a área da base menor, sobre a área da base maior. Só que nós sabemos que a área da base menor sobre a área da base maior é Hzinho sobre Hzão ao quadrado. Tudo bem? E sobrou aqui Hzinho em Hzão. H ao quadrado vezes H ao cubo. Hzão ao quadrado vezes Hzão ao cubo. Por isso que a gente diz que. E como a gente sabe que Hzinho sobre H é K, então isso é a mesma coisa que K ao cubo. Então a razão de semelhança aqui, nós temos que ela
é a mesma em todos os casos, tá? Onde K representa a razão de semelhança entre dois segmentos, tá? Então, se eu tenho a razão de semelhança entre dois segmentos, eu sei o valor de dois segmentos equivalentes ali, eu sei a razão entre as áreas, que é só elevar ao quadrado, e eu sei a razão entre os volumes. Beleza, pessoal? É só elevar o cubo daí. Espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.